Alguns ambientes de trabalho adoecem, mas ninguém fala sobre isso. Aos poucos, as ideias deixam de fluir, os talentos se escondem e o silêncio vira regra. É como se houvesse uma nuvem pesada pairando sobre todos, mas ninguém ousasse dar nome a ela. Muitos acreditam que o problema está nas pessoas, nos colaboradores que não se esforçam, que não entregam, que não são criativos o suficiente. Mas, na verdade, a raiz desse adoecimento muitas vezes está em quem deveria liderar. Existe um tipo de liderança que corrói o clima, sufoca a inovação e faz equipes inteiras entrarem em colapso. E o mais perigoso é que isso acontece sob uma aparência de eficiência. À primeira vista, esse líder pode ser visto como alguém produtivo, comprometido e focado em resultados. Mas por trás dessa máscara, existe uma erosão silenciosa que mina a motivação, destrói a confiança e gera um custo humano e organizacional imenso. O que acontece quando quem deveria inspirar começa, na verdade, a intoxicar? Quais são os sinais de que algo está profundamente errado? E o que fazer quando não dá mais para suportar? Como esses líderes ganham espaço e por que tantas vezes permanecem no poder, mesmo quando todos percebem os estragos? Antes de responder, precisamos entender como esse comportamento começa e por que ele é tão difícil de enxergar. Seja bem-vindo ao Escalada Ágil. Falando de liderança tóxica, não estamos falando de um gestor exigente que cobra prazos apertados ou metas ousadas. Também não estamos falando de líderes que em algum momento cometem erros de comunicação ou têm dias ruins. Liderança tóxica é algo mais profundo e corrosivo. Trata-se de um padrão repetitivo de comportamentos que prejudicam sistematicamente o ambiente, os relacionamentos e o desempenho da equipe. É como se fosse um veneno que age em doses pequenas, mas contínuas, até que todos estejam contaminados. Entre os traços mais comuns de uma liderança tóxica estão o controle excessivo, as humilhações veladas, a manipulação emocional, o favoritismo e o autoritarismo disfarçado de firmeza. Diferente de um deslize ocasional, esse padrão se torna rotina, criando um ambiente de tensão constante. O líder tóxico não se limita a pressionar por resultados. Elimina a confiança, suprime a autonomia e transforma a criatividade em silêncio. Podemos imaginar a liderança tóxica como uma fumaça invisível. No início não se percebe claramente sua presença, mas com o tempo, todos começam a sentir os efeitos: dificuldade em respirar, desconforto constante, vontade de fugir. Essa metáfora ajuda a explicar por que muitas vezes as pessoas demoram a reconhecer que estão em um ambiente tóxico. Só percebem quando já estão imersas nele. Existem diferentes perfis de líderes tóxicos. O primeiro é o narcisista, aquele que precisa estar no centro das atenções em todos os momentos. Ele ignora contribuições alheias, valoriza apenas suas próprias ideias e exige admiração constante. Em sua busca pelo brilho individual, ele sufoca o potencial coletivo da equipe. Há também o controlador, que não delega nada, centraliza todas as decisões e sabota qualquer tentativa de autonomia. Seu lema não declarado é simples: só eu sei fazer do jeito certo. Esse perfil transforma a equipe em um grupo de executores passivos, sem espaço para iniciativa ou criatividade. Outro perfil é o manipulador. Ele divide para conquistar, criando alianças seletivas, estimulando rivalidades internas e usando chantagens emocionais como ferramenta de controle. Esse líder mantém a equipe sob tensão constante, pois nunca se sabe quem estará em posição de privilégio e quem será descartado. Por fim, temos o sabotador de talentos. Esse tipo de líder se sente ameaçado por quem se destaca, e em vez de reconhecer conquistas, trabalha para isolar ou diminuir aqueles que apresentam potencial. O medo de ser ofuscado leva esse líder a minar justamente as pessoas que poderiam levar a equipe a patamares mais altos. Esses perfis não são mutuamente exclusivos. Um líder pode ser narcisista e controlador ao mesmo tempo, ou manipulador e sabotador de talentos. Essa sobreposição torna o problema ainda mais difícil de identificar e enfrentar. O mais perigoso é que, no curto prazo, muitos desses líderes são vistos como eficientes. Eles forçam resultados, pressionam por metas e parecem produtivos. Mas, no longo prazo, deixam atrás de si equipes fragmentadas, exaustas e desmotivadas. O que parece sucesso imediato se revela como ruína,
lenta e inevitável. Os impactos de uma liderança tóxica são devastadores. O primeiro efeito aparece dentro do próprio time. Pessoas antes participativas passam a se calar, ideias criativas deixam de ser apresentadas, não porque faltam, mas porque o medo de represália impede que elas venham à tona. A inovação, que depende da segurança para arriscar e propor, seca. Aos poucos, a produtividade despenca. Profissionais gastam mais energia se defendendo do líder do que realizando seu trabalho. A consequência natural é o aumento da rotatividade. Profissionais talentosos pedem demissão para preservar a saúde mental. Muitos, antes de conseguirem sair, adoecem. Casos de ansiedade, estresse crônico e burnout se multiplicam. A cada saída, a equipe perde conhecimento, perde motivação e vê a confiança no futuro diminuir. No nível da cultura organizacional, os danos são ainda mais profundos. Instala-se um clima de desconfiança. A comunicação se torna truncada, pois todos passam a filtrar o que dizem com medo de consequências. A segurança psicológica desaparece, e as pessoas deixam de se sentir à vontade para falar, questionar ou propor. Em vez de um ambiente colaborativo, cria-se uma arena de sobrevivência. No longo prazo, a organização perde reputação. Profissionais talentosos deixam de ver a empresa como um lugar atrativo, e a dificuldade de retenção de talentos se torna um problema estrutural. Reconhecer os sinais de uma liderança tóxica é essencial para agir a tempo. Entre os sinais mais comuns estão as críticas públicas, muitas vezes disfarçadas de brincadeira, mas que expõem e humilham. Há o micromanagement, a checagem obsessiva de cada detalhe, como se a equipe não tivesse competência para agir sozinha. A falta de escuta ativa também é um alerta. Esse líder não ouve, apenas impõe. Suas reações emocionais costumam ser desproporcionais, explosões de raiva ou mudanças bruscas de humor que deixam todos inseguros. Além disso, há incoerência nas regras. O que vale para um funcionário não vale para outro, gerando um ambiente de injustiça permanente. Por fim, a manipulação e chantagem emocional, mecanismos sutis que prendem a equipe pelo medo e pela culpa. Diante desse cenário, a pergunta é inevitável: como lidar com um líder tóxico? Não existe solução simples, mas há estratégias que ajudam a reduzir os danos. O primeiro passo é documentar. Manter registros de comportamentos abusivos, anotar datas, guardar e-mails ou mensagens. Essas evidências protegem quem sofre e podem ser fundamentais em uma denúncia formal. O segundo passo é praticar a assertividade. Falar de maneira clara e respeitosa, sem agressividade, mas também sem submissão. Expressar sentimentos e percepções com frases que começam em "quando isso acontece, eu me sinto", pode ajudar a reduzir o risco de confronto direto e abrir espaço para reflexão. Outro ponto essencial é estabelecer limites. Definir o que é aceitável e o que não é, tanto na comunicação quanto no tratamento diário. Esses limites precisam ser internos, mas também externos, comunicados de forma transparente quando houver espaço. Em paralelo, é importante reduzir a exposição, evitar disputas improdutivas, minimizar interações desnecessárias e concentrar-se no essencial do trabalho. Ajuda a diminuir o desgaste. Buscar aliados dentro da organização também é uma estratégia poderosa. Compartilhar experiências com colegas, procurar apoio em recursos humanos ou dialogar com gestores de outros setores pode criar uma rede de proteção contra o isolamento. O autocuidado é outra frente indispensável. Terapia, prática de atividades físicas, apoio em grupos externos ou mentoria ajudam a manter a saúde emocional diante da pressão. Quanto mais forte estiver a pessoa, mais preparada estará para lidar com um ambiente adverso. Por fim, é preciso aceitar que, em alguns casos, a melhor saída é realmente sair. Planejar uma transição, buscar novas oportunidades e proteger a própria saúde é uma decisão de coragem, não de fraqueza. Em situações onde a mudança do líder é improvável, preservar a si mesmo pode ser o único caminho. Há ainda técnicas específicas, como a chamada pedra cinza, ou Grey Rock. Ela consiste em responder de forma neutra, sem dar combustível emocional para o líder. Esse método pode reduzir o impacto imediato em situações onde não há alternativa viável. Essas estratégias não garantem a transformação do líder, mas garantem que a pessoa sob essa liderança terá ferramentas para resistir, proteger-se
e eventualmente buscar um ambiente mais saudável. É importante lembrar que lideranças tóxicas não surgem no vazio. Elas se alimentam de culturas permissivas, de organizações que colocam resultados acima de pessoas, que normalizam o medo e que silenciam quem questiona. Por isso, combater a toxicidade não é apenas uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade coletiva e organizacional. As empresas precisam criar critérios claros de liderança, precisam valorizar comportamentos saudáveis, incentivar a segurança psicológica e responsabilizar quem ultrapassa limites. Não basta esperar que os liderados se defendam sozinhos. É necessário criar estruturas que impeçam a perpetuação de comportamentos abusivos. Também é possível intervir junto ao líder. Programas de feedback estruturado, coaching profissional, planos de desenvolvimento comportamental e, em casos extremos, a substituição por alguém mais preparado são caminhos possíveis. A transformação depende tanto do indivíduo quanto da cultura que o sustenta. O mais importante é que todos compreendam: um ambiente saudável não é luxo, é condição para a inovação, para a produtividade e para o bem-estar das pessoas. Sem segurança psicológica, não existe equipe verdadeiramente ágil. Encerramos com um convite. Se você já viveu algo assim, compartilhe sua experiência nos comentários. Qual foi o sinal mais evidente que você percebeu? Sua história pode ajudar outros a reconhecerem o problema e a buscarem soluções. Vamos fortalecer a conversa sobre ambientes saudáveis, éticos e produtivos. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos na próxima escalada. Agora deixo um outro vídeo no card para você assistir.